E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à próxima etapa aqui de ebulição e condução, ebulição e condensação, e nessa parte aqui vamos falar, mais para discutir um pouquinho a questão da ebulição convectiva. Como apresentado já, nós devemos adotar, né? O objetivo, a grosso modo, apresentar as diversas formas de escoamento da convecção convectiva, né? Na verdade, ebulição convectiva, que temos que trocar esse termo aqui, da ebulição, e habilitar no aluno, né, saber as semelhanças e diferenças que existem entre as duas. E já vale ressaltar desde desse início de aula, é tão complexo o tema que ainda vem sendo estudado por diversos casos. Existem correlações, existem formas de estimar, mas normalmente essas estimativas são por um banco de dados ou um número de experimentos daquele fato. Não existe uma única equação que consegue abranger todo mundo, né, sem apresentar uma boa, como que eu posso chamar, uma boa precisão ou exatidão dos valores, né? Então, aí fica aí a questão. Mas entender os mecanismos, né, ajuda bastante. Então, como nós vimos na aula anterior, a gente percebe-se durante o escoamento, conforme vai se mudando o título, diversas formas que isso pode ocorrer, né, da condução. Então aqui eu tenho uma ilustração esquemática, né, dos padrões de escoamento de uma tubulação horizontal e a gente pode definir aqui alguns tipos de padrões de escoamento. Por que a questão dos padrões de escoamento? É que normalmente na hora de ser feito o cálculo da convecção, é necessário entender o padrão de escoamento para poder fazer esses cálculos. Então, inicialmente, o que nós temos, né, o monofásico, que nós já sabemos calcular, né, pelas todas as correlações lá existentes, exemplo de Dietz-Poulter, nesse caso aqui, né. Posteriormente, eu tenho questões de bolhas sendo formadas, então esse padrão de escoamento que nós vemos aqui, a gente percebe bolhas. Como ainda estou inserindo um fluxo de calor, esse título vai modificando, então aqui, a grosso modo, tem... A gente falou aqui, né? Mas essas bolhas elas já surgem antes do título ser a zero. É um pouquinho parecido lá com a ebulição subresfriada. Próximo das paredes, a ebulição já ocorre, mas não em todo o líquido. Mas a grosso modo, então aqui a gente tem, né, com título antes até, mas aqui com título igual a zero, a ebulição, o padrão de escoamento que nós chamamos de bolhas. Posteriormente, ó, se a gente olhar aqui, é quase essa parte desse padrão aqui, ó, ok? Temos o plug flow. Posteriormente, o pistonado, são pistões percorrendo aqui. Então, se a gente olhar, a gente vai ver essas bolhas se ajuntarem em formato de pistões, ok? Então, a gente tem E, por último, a gente tem a questão do anular. O anular mais clássico é esse aqui, ó, que nós estamos vendo. A gente percebe que essa camada de líquido ela ainda está sendo mantida e tem um padrão de gases aqui no meio. Ao mesmo tempo, temos gotículas, né, de água sendo arrastadas por causa da velocidade desse fluxo de gases, ok? E no final ali, essas gotículas começam a relar na parede, né, já não existe mais essa camada de líquido e, propriamente dito, a gente vem para a secagem da parede. Se a gente poder também, né, existem outros padrões, se a gente poder, ou pelo menos detalhar um pouquinho melhor, né, igual a gente viu, bolhas, o plug a gente está chamando, o pistonado a gente está chamando a mesma coisa, o estratificado ocorre em questões bem particulares de velocidades, né, o que acontece? Eu tenho que o líquido fica na parte inferior e o gás fica na parte superior. Esse estratificado ao mesmo tempo, ele pode ser estratificado com ondas. Se a gente for olhar as ondas do mar, a grosso modo é isso aqui que ocorre. A gente percebe ondas surgindo devido à movimentação dos gases na superfície superior, ok? Essas ondas aqui têm várias frequências que ela pode ocorrer, ok? Esse aqui é o estratificado liso, que o pessoal chama. Esse aqui é o estratificado com ondas. Pode ser o caso de bolhas alongadas e não em si pistonados, né? A gente percebe bolhas enormes dentro do sistema. E o anular. Então perceba aí a grande existência de padrões de escoamento. Posteriormente, o estratificado que nós tínhamos antes, se a gente muda o tubo para vertical, nós não
percebemos eles, embora ainda existam alguns padrões ainda similares que nós podemos ver, por exemplo, anular, névoa. O agitante aqui já é um caso novo, ok? Então, se vocês perceberem, existem diversas formas de padrões, diversas questões. Mas a ebulição, a grosso modo, né, a nucleada e a convectiva, ela tem a similaridade com o poker, ok? Só depende, às vezes, da regra do jogo que você está jogando, mas no final é baixar. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular o fluxo e o coeficiente convectivo. E também se existir, né, na convectiva, aquele fluxo crítico de calor, ok? Então, se a gente for ver bem, né, as ebulições apresentam analogias parecidas, entretanto, com a adição das convecção forçada, ou seja, da movimentação do fluido, entra uma nova regra no jogo que tem que ser levada em conta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber lá o fluxo de calor, né, que é o coeficiente, vamos chamar assim, o fluxo crítico de calor, só que agora eu tenho o título e a velocidade entre as fases como nova regra do jogo. Então isso faz a questão para ser visto, né? Tem que ver. Mas aqui vamos imaginar a questão do coeficiente de transferência de calor, normalmente como que ele se comporta dentro do escoamento interno. Lembrando que nesse caso aqui ele não está na vertical, ele deve estar na horizontal. Ok? Nesse caso aqui para fazer essa análise, mas eu coloquei aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, inicialmente, se a gente olhar aqui, o nosso título aqui próximo de zero é o mesmo da convecção monofásica de líquidos. E, por analogia, lá para frente, depois que passou o título, aqui nós temos o coeficiente monofásico do vapor. Então, daqui para lá a gente analisa, por exemplo, com Dietz-Boelter, alguma equação do gênero. Ok? Então, conforme o padrão de escoamento vai ocorrendo, normalmente a gente percebe que os maiores coeficientes ficam entre título próximo de 0,6 a 0,9, que é o caso do escoamento anular, ok? Mas se vocês forem olhar aqui, ó, vocês percebem que ele vai se modificando, esse coeficiente vai se modificando conforme o padrão de escoamento. Aqui fica fácil, né, também a gente ver as temperaturas. Então aqui é a temperatura do fluido, aqui é a temperatura de saturação, aqui é a nossa temperatura de parede, é o mesmo caso aqui com vários padrões de escoamento. Aqui a gente está próximo do título igual a 0,8, né, que seria o do anular, ok? Com carregamento de gotículas de líquido. E se percebe aqui, ó, porque a temperatura lá no final ela tende a subir, né? Porque eu já estou ficando somente com vapor aqui na superfície, então para ainda manter o fluxo eu tenho que aumentar essa temperatura. Mas como ainda existe gotículas aqui que vão molhar essa parede, existe uma tendência da temperatura da parede cair e depois ela eleva. Já a temperatura dos gases aqui internamente, né, ou pelo menos dessa mistura, eu vou chamar mistura porque é um líquido e vapor, ó, ele vai depois tendendo a subir, que seria a nossa temperatura do fluido, ok? Então, inicialmente, a gente tem lá a convecção forçada. Posteriormente, nós podemos ter a convecção, né, o escoamento em bolhas, ok? Daí eu coloquei aqui, ó. Inicialmente, o fluido no estado líquido encontra-se em aquecimento até sua temperatura de saturação ou mudança de fase. A transferência de calor ocorre por convecção forçada monofásica do líquido. No segundo caso aqui, posteriormente, a temperatura na parede se torna superior à temperatura de saturação do líquido. Se a gente olhar aqui, ó, a parede se torna levemente superior. Inicia-se o processo de vaporização na região de ebulição, com escoamento, esfriamento até que todo o líquido também fique saturado, e ali a gente já está com o título igual a 1. Normalmente, o primeiro padrão que a gente pode ver é o escoamento em bolhas, seguido pelo pistonado, anular, né? E temos outros que podem ocorrer, ok? Só que esses padrões de escoamento, né, o primeiro a estudar padrões de escoamento foi o Baker, em 1954, mas ele estudou padrões de escoamento para casos adiabáticos. O que seria adiabático? Não transferência de calor, simplesmente misturas de líquidos ou fluidos, ok? Mais fácil, misturas de fluidos. Então, por exemplo, era mais para a indústria do petróleo, tipo água e ar, óleo e ar.
Então o que ele fazia, né? Ele pegava ali, ele tinha um experimento, que era ao longo do escoamento de um duto, né? Não tinha transferência de calor, então numa parte ele adicionava o líquido, um dos fluidos, vamos chamar o fluido 1, e na outra ele adicionava o fluido 2. E a partir disso, sabendo dessa questão dos fluidos, ele montava essa questão desse gráfico aqui, que eram os padrões de escoamento, né? O padrão de os mapas de escoamento. Como que é assim o mapa de escoamento? Então, ele adicionou, então aqui tem uma fase líquida. Tem um formato aqui que normalmente, né, essa medida aqui é analisada da seguinte forma: vazão máxima dividido pela área do tubo ou pela área da seção ocupada, ok? Então isso aqui vai dar um fluxo máximo também, mas por relação de massa, então ficaria quilograma por segundo dividido pela área, ficaria o metro quadrado aqui, ó, então, se vocês olharem aqui. Mesma coisa que ele fazia para a fase de vapor, ok? Então, se ele adicionasse uma quantidade de água e uma quantidade de gás, ele percebia que estava no estratificado. Se ele fosse aumentando o fluxo de gás, posteriormente ele percebia que estava ondulado. E se ele aumentasse, percebia anular. Como assim, professor? Vamos lá olhar. Então, inicialmente, né, uma determinada vazão de cada um, ele via isso aqui. Posteriormente, ele percebia que já não ficava mais estratificado, eu começava a ter uma ondulação, estratificado ondulado. E se aumentasse muito, né, o que ia acontecer? Essa barreira aqui de líquido, ela tenderia a subir e encontrar a outra aqui de cima, e aqui eu teria o gás, que daí seria o anular. Ok? Então era mais ou menos essa a ideia do experimento para poder verificar os padrões de escoamento. Ó, vamos pegar aqui novamente. Agora, em vez de aumentar a fase gás, eu vou aumentar a fase líquida. Então, o que ele ia perceber? Que eu estava num formato pistonado. Simplesmente eu via líquido e bolhas alongadas, né, percorrendo dentro desse sistema. Se ele aumentasse ainda mais a vazão de líquido, na verdade a taxa de vapor era menor, ou de ar, né? Então ele percebia somente bolinhas de vapor. Ok? Então o que o Bakker fez, na verdade, foi fazer esses mapas, né, para entender o processo. E a partir disso aqui, o que ele mais utilizava era para perda de carga, tá bom? Que a intenção dele era mais para verificar perda de carga, para poder fazer a questão do bombeamento. Essa mesma analogia foi utilizada, né, para a parte agora com adição do calor. Então, simplesmente o que acontece quando a gente está adicionando o calor é que o título vai ficar variando. Vamos apagar aqui. Se o título ficar variando, né, então vamos pegar aqui um caso, né, a gente pode começar aqui no estratificado, aliás, bolha. Como a gente está aumentando a quantidade de vapor, a gente pode imaginar dois caminhos, ou vindo para cá, ou subindo para cima, ou vindo para cá, ok? E outra questão que entra é a forma de avaliar esses padrões de escoamento, ok? Isso aqui é muito importante. Existe um método subjetivo muito utilizado, é o mais fácil e simples, mas depende muito do operador, ok? Simplesmente é olhar o que está acontecendo e ver qual o padrão que está, a partir de um bom senso, algumas características que é dado, e também a partir de um certo know-how, o conhecimento do operador. Então, por exemplo, vou dar uma sugestão para vocês. Vamos imaginar que eu pegue duas folhas brancas. Dependendo do operador, um vai falar, essa folha é branca, essa aqui é amarela, ou levemente amarela. Dependendo de outro operador, ele não vai perceber essa diferença e vai chamar que as duas folhas sejam brancas. Então, para fazer um pouco dessa mudança, se criou métodos objetivos. O que seriam métodos objetivos? A partir de análises diretas ou até indiretas, normalmente indiretas, por exemplo, uma forma indireta é eu verificar um sinal elétrico de um sensor que está ali dentro. Quando passa gás, ele me dá um sinal, quando passa líquido, ele me dá um outro sinal, ok? Ou às vezes através de uma câmera fotográfica com uma chapa, uma filmadora do outro lado, ela joga uma imagem ou como posso falar, um laser, né, uma cor. Chegando a essa cor do outro lado, conforme a diflação, conforme a mudança, ela sabe daí o que estava passando ali, ok? Então, e a partir disso também, né, eu aplico métodos matemáticos normalmente para poder fazer essa avaliação. Então aqui eu tenho um trabalho de Barbieri, né,
que aqui, por exemplo, foi um método utilizado bem subjetivo. Vamos pegar aqui e dar uma ampliada nos slides. É bem subjetivo. Ele foi lá, ele olhou, né? Então, para ele, ó, estratificado. Mas se olhar aqui, ó, você percebe uma onda. Talvez seja um estratificado ondulado com uma frequência pequena, ok? Não uma frequência alta. Posteriormente, ele pegou aqui, ó, no olhar, ele já considerou um estratificado ondulado. Aqui, intermitente, névoa, anular. Então, fica muito dependente do operador, ok? Então, os padrões, esse daqui é o padrão subjetivo. Agora, então, um padrão que a gente chama objetivo, simplesmente eu coloco lá um sensor. Esse sensor me dá sinais de saída, né? E através depois eu aplico uma análise de transformada de Fourier ou algo do gênero, que me dá as frequências dominantes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente percebe que tem uma única frequência dominante, enquanto que nesse caso aqui a gente percebe duas frequências. Normalmente, se tem uma frequência dominante daquilo que está acontecendo, por exemplo, isso aqui poderia ser um caso de bolhas. E esse outro aqui, ó, pode ter pistão passando, então dentro dessa frequência ele fica vendo os pistões de gases e de vez em quando ele anota as bolhas passando. Então esse aqui, por exemplo, poderia ser um pistonado, ok? Bolhas e pistonado. É essa a ideia, né? Eu fiz até a interpretação aqui sem olhar antes esses slides. E a partir disso, né, através dessas características e avaliando experimentalmente, né, a gente tem um exemplo dos mapas de escoamento. Um exemplo aqui é do Voltan, né? Então, conforme aqui, né, o título, aqui a vazão, a grosso modo, né? Porque daí não tem por que falar vazão de um e vazão do outro. É mais fácil falar um tipo de vazão e o título. Então, vamos supor que eu tenho uma vazão inicial de 300. Então, rapidamente ele já entra no pistonado, vai para o intermitente, com um título próximo de 0.3, 0.4, ele vem para o anular, segue até ocorrer secagem em parede e vem para cá. Então, daí o que ocorre normalmente? Ó, eu sei que desse padrão a esse padrão é um pistonado, então eu utilizo um modelo para calcular a correlação do coeficiente de transferência. Posteriormente, é o intermitente, é uma outra correlação aqui. Anular, mesma coisa aqui. E aqui a mesma coisa. Ah, mas vamos falar que não é dos 300. Eu diminuo essa vazão. Então, às vezes eu começo a ver um pistonado, certo? Não sei se aqui seria o liso. Não, pistonado. Esse EO aqui eu não vou saber de cabeça. Posteriormente ele vai para o estratificado ondulado até terminar. Ou seja, não vai ter vazão suficiente de vapor em relação ao líquido para promover o anular. Então eu nem vou chegar a ver o anular, ok? E a partir desses gráficos aqui, ou pelo menos dessas cartas, é possível analisar o coeficiente ou um coeficiente médio. Vocês lembram lá? Eu falei, ele começa pequenininho, vai aumentando e depois cai novamente. Mesma coisa que vai ocorrer aqui, ok? Então existe muita dificuldade para se calcular isso daqui, não é assim uma coisa simples, ok? Uma das primeiras formas de tentar fazer um valor médio desse daí, né, foi a equação proposta por Shen, onde a convecção evolutiva, ou pelo menos a média, ou dentro de um segmento, ele é calculado da seguinte forma. Eu tenho um fator de intensificação para aquela parte do escoamento. Um dos fatores é calculado pelo coeficiente monofásico, o outro pela ebulição nucleada, e eu tenho um outro adimensional aqui que é o fator de supressão. É uma forma que pegaram e fizeram, né? Só que perceberam que ela não era tão precisa, então tentaram ajustar um pouquinho, né? Então, de vez aqui os termos agora ficaram ao quadrado, ok? Aqui, por exemplo, a correlação proposta pelo Leo Wirteton, né? 1991, já é mais um pouco atual, né? Atual para mim, para você já está antiga. Ela já tem aí quanto? Tem 10, 30 anos essa equação? 91, sim, já tem 30 anos, ou seja, já está velhinha essa daqui, hein? Mas tranquilo. Existe aqui uma outra correlação para calcular a ebulição nucleada, que é pela correlação de Cooper, tá bom? É um outro formato. E daí o fator de supressão e o fator de intensificação são calculados a partir dessas equações. E o que normalmente é feito? É feito segmentos, tá bom, pessoal? Eu pego aqui, ó, esse ponto a esse ponto aqui. Por exemplo, deixa eu pegar aqui se tem uma parte. Ó, vou dizer mais ou menos como que eu aplicaria essa ebulição convectiva ao longo do tubo. Eu não sei, mas eu sei que aqui, por exemplo, o título é igual a 0,
e eu sei que aqui vai sair como título igual a 1. Não sei. Vamos dividir esse segmento aqui em determinadas partes. Então, vocês vão ver, precisa muito método numérico. Então, eu posso fazer um chute inicial. Então, o título igual a 1 aqui, tanto. Então, eu vou supor que o título aqui vai ser um valor tanto. Então, para usar aqui, eu vou usar aquele título médio. E faço, né, o cálculo aqui todo necessário e verifico daí a quantidade de calor que vem em cada etapa. Perfeito? Numa segunda etapa, como eu já calculei o coeficiente, tem como calcular quanto teria vindo de calor. Então, vocês perceberam que aquele primeiro chute que eu fiz já não está certo? Então, o que é feito então nesse primeiro? Então, como eu sei a quantidade de calor que vai ser necessário daquele chute, né, que eu fiz inicialmente, né, eu sei quanto de calor deveria ser repassado, então eu já tenho uma noção inicial, agora eu tenho um H convectivo, eu calculo quanto que eu preciso de calor, né, qual que seria o real título, vamos dizer, inicialmente esse título aqui seria igual a 1. Mas fazendo um cálculo, eu vejo que esse título aqui deveria ser igual a 0,05, ok? Faço um novo cálculo, venho para cá, calculo o novo coeficiente evolutivo, verifico o novo calor e faço isso aqui para toda a sequência do meu trocador, ou daquele segmento que eu estou analisando. Segue o mesmo passo agora, né? Deu 0,05, mas você vê que não é esse aqui. E vai calculando até que o novo x encontrado para esse ponto tem um erro ou uma precisão dentro, né? Vamos dizer que no segundo caso deu um título de 0,04. Você vê aqui que, né, que tem um erro de quase 20% nesse primeiro chute, mas já está muito melhor do que o 0,1 ou 0,5. Daí vai vendo e eu coloco um fator de erro. Como que poderia ser fator de erro? Poderia ser 1% do valor, ok? E faço isso até convergir. É um dos métodos para ser feito isso. Uma outra forma aqui também possível, né, são correlações propostas aqui pelo Tommy e colaboradores também, o Didi e o Catan. Sempre vi falar muito bem desses autores aqui, né, que sabem correlacionar tudo. aí é difícil isso daí. Que na verdade já existem rotinas numéricas empregadas em alguns tipos de programas, ok? Em sala de aula, eu tento fazer esse caso desse exercício aqui para vocês entenderem como que funciona, tá bom? Eu tinha algumas listas aqui a ser repassada, mas nesse primeiro momento a gente pode até começar a pensar em fazer aqui, já que a gente tem recurso computacional para poder fazer esses cálculos aqui. Quem sabe a gente pode pegar uma aula, alguma coisa e fazer isso da ebulição, mas é mais para vocês, na verdade, né, é mais método numérico do que conhecimento prático. O conhecimento prático está tudo aqui, ó, tá bom? É saber quais correlações a serem utilizadas e a partir depois é só fazer a questão do método numérico para tentar chegar em um valor plausível, ok? Mas o que eu queria comentar para vocês é o que é a parte maior, né? Se a gente falou da ebulição, também temos que falar da condensação. Então, o principal objetivo, né, é apresentar os mecanismos da condensação e as diversas formas que esse mecanismo pode ocorrer. Então, vamos colocar aqui pode ocorrer. Na verdade, mais onde elas podem ocorrer, não da formas que elas vão ocorrer. E capacitar, que eu acho que é o mais interessante aqui para nós, estimar o coeficiente de transferência de calor, o taxa de transferência, conhecendo os mecanismos normalmente utilizados, que é dado já nos nossos livros aí, textos aí que tem essa informação. Então, ó, a primeira forma de condensação que pode ocorrer é tipo em banco de tubos, né? Vocês lembram lá? De vez isso aqui gerar vapor, agora isso aqui pode condensar vapor. Então, se vocês olharem, aqui tem todo o vapor saturado, né, nesse entorno aqui, só que está passando um líquido com uma temperatura bem menor, que rouba energia e ele passa do vapor para o condensado, mas aqui fica o vapor. Ou esse processo pode ser de forma mais dinâmica, ou seja, vocês percebem que a condensação da parte de cima começa a se criar um filme líquido na parte de baixo. Às vezes isso pode piorar ou intensificar a questão da condensação, ok? Uma outra coisa também que é interessante ver, né, tem aí as características, mas só para comentar, a forma que a condensação pode ocorrer. Às vezes ela vai formando gotas ou gotículas em cima da superfície, né? Mas também essas gotas podem começar a se aglutinar e se formar um filme de condensado. Então aqui tem duas questões aqui, é só para que é uma questão para visualização, mas aqui é a condensação em gotas e aqui é a condensação em filme,
para se entender o que está acontecendo. Existem mecanismos, caso essa forma aqui, cria-se um mecanismo de transferência de calor, ok? Então, pessoal, a condensação no interior de tubos, né? Então aqui eu tenho o processo inverso, eu venho aqui com vapor, aliás, aqui ele entra como vapor e sai aqui como líquido. Então quase tudo que a gente viu na ebulição convectiva, às vezes se aplica aqui, viu? E também temos aí a condensação sobre banco de tubos. Aqui é simplesinho, pessoal, não tem muito. A gente não vai fazer esse exercício, só vou explicar a correlação, como ela foi criada, pelo menos a forma como ela está proposta para nós. Então, no geral, o coeficiente ele é calculado a banco de tubos, tá bom? Ou tubos sendo postos. Então ele não vai verificar espaçamento entre um e outro. Ok? O que ele vai acabar vendo é o número de tubos que eu tenho na vertical. É isso que importa. Por quê? O filme do banco de tubos de cima pode atrapalhar o de baixo. E é essa a ideia dessa correlação. Ok? Então se tem um, onde entra esse número? É esse N aqui, ó. Esse aqui é o número de banco de tubos na vertical. Ele entra aqui. Então se tem um, o coeficiente deve ser maior para esse aqui. Mas se tem dois, embora ocorra um aumento de área, vocês vão perceber que o coeficiente médio tende a cair. Normalmente o coeficiente aqui é maior e esse aqui acaba sendo prejudicado pelo de cima. Okay? Então, conforme o número de tubos, eu insiro aqui. A próxima parte de falar da correlação. Então, a constante é 0,729. Todo esse termo aqui, se você olhar, ele vai ser similar, né, às condensações que ocorrem. E esse valor aqui vai ser elevado a 0,25. Esse D aqui é o diâmetro externo do banco de tubos, tá bom? Diferença de temperatura, saturação menos a temperatura da superfície. O grande mal, às vezes, conseguir estimar essa temperatura da superfície se não tiver nada. Bom, então, na verdade, são equações que tem que chegar no consenso e encontrar essa temperatura superficial. Mas, normalmente, os exercícios para nós é dado essa temperatura superficial. Ou a gente acaba achando através da presença de um termopar, né, no ensaio. Aqui é a viscosidade do líquido, gravidade, densidade do líquido saturado, vapor saturado. Qual que é essa densidade, pessoal? Na pressão que está ocorrendo a saturação, o que está no nosso caso aqui. Condutividade do líquido. E existe uma entalpia de formação modificada. Né? Essa entalpia de formação modificada ela é dada como o quê? A entalpia propriamente dito mais 3/8 o calor específico do líquido saturado vezes essa variação de temperatura. O que acontece, pessoal? Se essa diferença é muito grande, esse termo aqui vai ser diferente desse aqui. Mas se essa variação de temperatura às vezes não for tão apreciável, que é para acontecer em boa parte de alguns tipos de trocadores, às vezes, quando estão fazendo cálculo na mão, mas como a gente vai fazer cálculo computacional, a gente vai levar essa correlação. Mas se vocês tivessem feito na mão, uma boa aproximação é fazer que o HFG' seja a mesma entalpia de formação. Tá bom? É uma sugestão quando vocês têm que fazer um cálculo rápido. Né? O erro, acredito eu, vai ser menos que 2,5%. Já é suficiente. Okay? Mas como nós vamos utilizar cálculos computacionais, aí nós verificamos isso aqui. Okay? Então aqui tem um exercício. Depois vamos fazer, depois vamos comentar bastante disso aqui. Bem, o próximo tipo de condensação, né, se a gente falou de um tubo externo, a gente deu para ver para um e para vários. Então agora nós precisamos ver a condensação dentro do interior de tubo. Quando o meu Reynolds aqui de entrada, como que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui e vou calcular o meu Reynolds lá na entrada. Né? Como que eu calculo esse Reynolds aqui? Densidade do vapor, velocidade do vapor, diâmetro do meu tubo vezes a viscosidade do vapor. Também, se vocês quiserem, lembre lá da formulinha que a gente já tinha calculado. Como está monofásico, tem lá, acho que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é o 4M πd, tá bom? Mas tem que certificar isso aqui. E o cálculo, se ele for menor que 35.000, possivelmente ele é possível de ser calculado por essa correlação de Chateau. Se vocês olharem essa correlação de Chateau, ela tem semelhanças a essa correlação proposta aqui em cima. A única coisa que modifica nela é que esse coeficiente agora modifica, na outra é 0,7 alguma coisa e tem um N aqui.
Nesse caso aqui, simplesmente eu só uso 0.555, ok? Uma outra coisa também a comentar nesse caso aqui. Normalmente, como a gente está usando, eu vou pegar aqui e vou comentar com vocês aqui nessa parte de aula aqui. Vamos imaginar que eu estou usando um trocador aqui, condensador, pode ser teletado, não tem erro. Condensador, sistema de refrigeração. Vamos ver se a gente acha um aqui. Eu vou pegar um trocador aqui só para a gente poder verificar, só para vocês terem essa noção aqui do... aqui, ó. Aqui vai ter um condensador e depois eu vou pegar um outro aqui, ó. Vamos salvar, copiar a imagem, vou jogar aqui. E eu vou pegar aqui agora um condensador ok? Pode ser a água também, mas eu acho... esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui só para a gente entender o que pode estar ocorrendo. Aqui tem um de entrada, um de saída, não, quero achar um... bom, vou pegar esse aqui mesmo, vou copiar esse aqui, copiar a imagem e vou jogar. Então, pessoal, aqui tem que tomar um cuidado enorme, né? Tem que olhar, saber como que é o desenho. Então, isso aqui a gente precisa também de ter o croquis, ou imaginar o croquis, ou ter um conhecimento do como está a forma do trocador. Esse tipo de trocador aqui, ó, o condensador a ar, se vocês olharem, tá entrando aqui alguma coisa, tá bom? Ele tá como um vapor, uma parte aqui, depois ele começa a condensar normal. Só que aqui eu tenho somente uma fileira, ou somente um duto. A outra diferença é que aqui ele não está letado e aqui ele está letado. Nesse outro caso de condensador, muitas vezes, o que pode ocorrer, né? Vamos supor que eu conseguisse abrir ele para mostrar. Então, o que pode ocorrer? Essa parte aqui é onde entra o vapor, tá bom? Ela entra aqui, ó. Só que não é que nem esse aqui que é um tubo único, que começa aqui do início e vai seguindo sequência. Às vezes, o que pode ocorrer? Aqui, ó, eu tenho um tubo, ele chega aqui. Aqui eu tenho um outro tubo. É o que acontece, viu? Trocador de calor não tem essa... chega aqui. E mesma coisa. E assim sucessivamente. O que vai acontecer com nós? Se eu entrar com uma massa M aqui, a vazão em cada tubo vai ser o M dividido pelo número de entradas que tem aqui. E aí que está a sacada. Toma cuidado, olhar, verificar esse tipo de coisa, que é onde ocorre erro, às vezes, né? As pessoas decoram o método de fazer o análise do trocador. Pô, isso daí é uma coisa bem lógica. E é uma coisa que acontece, é que eu percebo que o aluno não percebe essa sacada. Então, às vezes, essa massa que está vindo aqui, vê o quanto que está dividindo depois dos trocadores. Eu vou fazer o seguinte, não resolver esse exercício aqui, nós utilizaremos a correlação do chato, só que eu vou fazer com dois casos, tá bom? Até lembrar aqui, eu vou deixar aqui, calcule o coeficiente durante condensação, né? Eu vou pôr aqui, ó, um tubo e dois tubos, ok? E eu vou deixar aqui, qualquer coisa vocês vão ter que me lembrar também durante a aula. Eu já estou colocando ele aqui que me veio a ideia agora. Tá bom? E é um comentário final, mas esse comentário aqui eu vou deixar para depois das nossas aulas de exercício, que eu acho que é interessante a gente ver a questão dos coeficientes por ordem de grandeza. A convecção natural, convecção da água, né? Convecção da ebulição, da condensação, a ordem de grandeza desses fatores aqui. E aqui está, pelo menos, a lista, os exercícios a serem realizados. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um grande abraço aí. Essa aula aqui eu acho que foi um pouquinho menor que a outra. Mas nós vemos aí na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.